Gostaria de abordar algumas questões associadas ao uso do NPM para gerenciamento dos nossos projetos e também ao uso de um módulo específico do NPM que é o NodeMon, que tem como objetivo facilitar o nosso desenvolvimento da aplicação. Como exemplo de aplicação, vamos utilizar a nossa aplicação que nós tínhamos anteriormente, que nós desenvolvemos uma aplicação em Express simples, com duas rotas, que renderizavam dois templates. Para executar essa minha aplicação, vamos dizer assim, eu armazenei essa minha aplicação, ela está armazenada dentro de um arquivo, só que nesse caso aqui, quando a gente grava esses arquivos, às vezes em algum sistema de gerenciamento de código-fonte ou sistema de gerenciamento de configuração, muitas vezes a gente não armazena a pasta Node Modules, porque ela armazena um espaço razoavelmente grande e a única coisa que nós precisamos saber é quais são as dependências atreladas ao projeto. E não necessariamente nós precisamos armazenar ela em todos os nossos projetos, porque senão fica muito código repetido sendo armazenado e despendendo o disco do nosso computador. Então, nesse cenário, eu tenho a minha aplicação, se eu tentar executar ela diretamente aqui, vai ser lançada uma exceção porque ele falou que ele não encontrou o módulo Express. No nosso arquivo package.json do nosso projeto, ele é um arquivo que ele identifica as dependências do projeto. E aí aqui, se vocês verificarem, ele vai armazenar aqui. Esse nosso projeto ele tem duas dependências, que é o Express e o HBS. Porque quando nós criamos esse projeto, nós definimos isso utilizando o comando npm install express e npm install HBS. O que acontece é que quando a gente tentou executar, por mais que as dependências estejam estabelecidas, elas não estão instaladas dentro do projeto. Para instalar essas dependências dentro do projeto, a única coisa que nós precisamos fazer é rodar o comando npm install. Quando a gente executa isso, o npm ele vai se encarregar de olhar aquele arquivo package.json e tentar fazer o download dos pacotes associados a ele. Ou seja, ele está tentando agora fazer o download do pacote do HBS e do Express para tentar fazer a nossa aplicação rodar nesse ambiente. Nesse sentido, o NPM ele age como uma ferramenta de gerência de configuração, porque ele armazena as dependências do nosso projeto e ele consegue fazer o download dessas referências em um repositório universal disponibilizado na internet. A partir do momento que ele fez a instalação desses pacotes, nós já podemos rodar o Node Index. Vocês podem observar que agora não aparece mais nenhuma exceção. E ao mesmo tempo, se eu tentar acessar a minha página dentro do navegador web, agora a aplicação ela volta a funcionar. E aparentemente os links estão funcionando, então está tudo ok. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer com relação ao gerenciamento de projetos é que existe um script chamado NodeMon. O NodeMon ele é um pacote de Node, tá? Que ele é disponível abertamente, e o objetivo dele vai ser facilitar o nosso desenvolvimento da seguinte perspectiva, né? Toda vez que nós alterarmos um artefato associado ao nosso projeto, ele vai verificar que houve essa alteração e ele vai reexecutar o nosso projeto. Então, ao invés de eu ficar alterando o meu arquivo, salvando ele e depois executando ele da linha de comando, eu posso utilizar um script que nem o NodeMon, que ele vai ficar fazendo essa verificação automaticamente para mim, de forma que eu não vou precisar ficar reexecutando o meu projeto. Ele vai reexecutar automaticamente toda vez que ocorrer alguma alteração nos artefatos de software. Então, basicamente, como que nós fazemos para instalar o NodeMon? A princípio, eu vou instalar o pacote do NodeMon dentro da minha aplicação. Na verdade, aqui acho que eu coloquei Node, né? Mas na verdade deveria ser npm install NodeMon. E aí basicamente ele vai gerar uma dependência atrelada ao NodeMon dentro do nosso projeto. Uma vez que o NodeMon estiver instalado dentro do nosso projeto, tá? Esse script eu acredito que ele vai demorar em torno de 1 minuto para fazer o download das dependências associadas ao NodeMon. Mas uma vez que ele fizer essa atualização, nós vamos ter que definir um script de inicialização do nosso pacote do NodeMon. E especificamente, normalmente aqui vocês podem verificar que eu tenho um script de teste definido para a nossa aplicação. O que nós vamos fazer adicionalmente nós vamos definir um script de start. Esse script de start, a princípio, ele vai executar o comando node. Normalmente ele executaria a nossa aplicação,
No entanto, para utilizar o NodeMon, o que nós vamos fazer é nós vamos colocar um caminho que vai identificar o módulo do NodeMon e utilizar o script do NodeMon, basicamente, ao invés do nosso script index.js, e o index.js ele vai entrar em seguida como um complemento para ser executado. Vou verificar só se o NodeMon terminou de instalar. Bom, ele terminou de instalar. Uma vez que eu fiz essa alteração no package.json, o que eu vou utilizar então a partir de agora para executar o meu projeto vai ser npm start. O npm start ele vai um script já gerenciado pelo npm, que ele vai inicializar o NodeMon dada a configuração que eu inseri, né? Que ele procura o NodeMon dentro da pasta de Node módulos do nosso projeto e ele vai tentar executar o script index.js. E o detalhe é o seguinte: a princípio, a nossa aplicação ela está sendo executada aqui. Então, a princípio, aparentemente nada mudou. Está terminando de recarregar, vamos ver aí, terminou de recarregar. O que o NodeMon vai nos trazer de benefício, em termos da nossa aplicação, é que vamos supor que eu pego o meu arquivo index.js e eu faço uma alteração nele. Eu coloco aqui outra. Eu vou salvar esse arquivo, acabei de salvar. E o que vocês vão observar é que imediatamente o NodeMon ele já responde automaticamente. Então ele identifica ó, que houve uma mudança, né? Ele na verdade ele foi restartado por causa de mudança. E aí ele startou novamente o comando node index. E eu não precisei executar nenhum comando por dentro da minha máquina, simplesmente a atualização ela já foi disparada automaticamente e vocês já podem ver que isso daqui reflete na nossa aplicação. Da mesma forma, se eu colocar outra alteração, né, eu vou voltar para a implementação que estava anteriormente, ele já identifica a alteração e ele automaticamente já atualiza a nossa página. Provavelmente está demorando para recarregar só aqui. Só aguardar. Deixa eu ver só se ele deu algum erro. Não deu erro não. Então, provavelmente é só um tempo mesmo que ele está demorando para reiniciar o servidor. E agora a nossa página ela volta a funcionar normalmente. Eu acredito que o NodeMon ele deve facilitar bastante o desenvolvimento, então é uma recomendação vocês utilizarem. E até mesmo a questão do NPM, né, para vocês instalarem as dependências dos projetos. Eventualmente que vocês baixarem do GitHub e precisarem executar na máquina de vocês.